Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez juntos, né? Para a honra e glória do nome de Deus, né? Mais um domingo, mais um dia especial que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos juntos em espírito, né? E aproveitando dessa tecnologia também maravilhosa que o Senhor nos favorece, nos deu, né? Aproveitar da melhor forma possível para estarmos ao mesmo tempo juntos, né? Porque daqui a pouco eu tenho certeza, pela graça de Deus, que você também estará assistindo esse vídeo, compartilhando conosco. E eu quero, nessa noite que nós vamos fazer uma Santa Ceia diferente, foi proposto no grupo aí, você certamente já leu também, né? Para nós fazermos hoje, na quarta-feira e também no domingo, para que nós possamos juntos comemorarmos, né? Praticarmos esse sacramento que Deus tem feito e nos dado a oportunidade de fazer. Esse é um momento especial para todos nós. Que Deus então possa nos tocar. Eu quero mostrar para você aqui, já estou de posse aqui do vinho, né? E também do pãozinho da ceia, né? Para nós fazermos aqui juntos esse momento tão especial da nossa Santa Ceia, né? Então eu quero te convidar que no final você faça comigo, vamos fazer juntos esse trabalho, esse sacramento, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos determinou a fazer. E que ao final possamos comemorar juntos nesse momento de sacrifício do nosso Senhor, porque afinal de contas foi Ele que nos trouxe a vida, né? Queremos então nessa noite cumprimentar cada um dos amados que está aí do outro lado, né? Na graça e na paz do Senhor Jesus, que esse amor de Deus seja derramado, seja cada dia mais maravilhoso na nossa vida, que nos dê paciência nesses momentos difíceis, né? De confinamento para muitos de nós, isolamento, mas é um momento que assim exige, né? E a gente, como já falamos de outras oportunidades, Deus instituiu as autoridades e nós temos que acatar, né? Eu quero então nessa noite nessa oportunidade ímpar, né? Porque é mais um momento de gratidão, de maravilha que o Senhor nos oferece gratuitamente, né? Para estarmos juntos, para estarmos ouvindo a palavra dele, praticando o Evangelho e juntos podemos usufruir dessa graça maravilhosa que Deus nos deu através da caminhada com a palavra dele. Não tem outro jeito, né? E aliás, tem outros jeitos, muitos outros jeitos, né? Mas eu digo que você entende na perspectiva de sermos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo, de praticarmos aquilo que Ele instituiu na palavra dele para que nós assim o fizéssemos, né? Portanto, fica essa nossa gratidão essa noite por esse momento e a alegria de estar abraçando um por um dos meus irmãos. Tentamos aí de algumas formas fazermos o trabalho por algumas vertentes, né, tecnológicas aí, mas não obtivemos êxito, né? Vamos aguardar e acredito até que o jeito simples aqui também de levar a palavra tá agradável para nós, não está ruim não, né? O importante é ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lembra daqueles irmãos lá da África, né? A gente sempre fala isso, você lembra? Lá na África, debaixo lá das árvores, né? Passando lá por dificuldades, eles glorificam, amam a Deus, adoram o nome do Senhor em qualquer lugar, qualquer hora, chovendo, fazendo sol, ou seja, local inóspito, e eles abrem o coração para glorificar a Deus e amar o Senhor. Então nós devemos fazer do mesmo jeito, e o que nos impulsiona, nos dá alegria de caminhar é justamente essa palavra. E eu te convido para, junto comigo, lermos aí a palavra do Senhor, que está no livro de Filipenses. Abra aí sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 14. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 14. Nós não vamos demorar muito, né? Na pregação, vamos fazer uma pregação meio termo, para que nós possamos, ao final, fazermos a Santa Ceia, agradecermos a Deus. E você na sua casa, eu já fiz a Santa Ceia aqui com minha família, ainda há pouco. Você pode fazer também na sua casa, com sua família. Consagra você mesmo aí os elementos, né? O vinho e o pão, põe a mão sobre eles, agradeça a Deus aí pelo momento, consagra ao Senhor como um objeto a ser usado para cumprir o sacramento santo do Senhor. Faça isso de coração, não tem nenhum problema, pode fazer a ceia tranquilamente, mas também baseado na mensagem que eu mandei agora à tarde, né?
para que nós façamos com a consciência limpa, né? O nosso coração limpo diante de Deus. Vamos lá então? Eu quero que você leia comigo aí Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 14. Diz assim a palavra de Deus para nós nesse domingo maravilhoso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um agradecimento à igreja de Filipos, né? Que o ajudou em muitos momentos da vida dele, depois da conversão dele, depois que o Senhor Jesus veio e tratou com ele, transformou o coração dele e ele passou a ser nova criatura e começou a viver os momentos difíceis do Evangelho, né? E é nesse sentido que eu quero falar com você essa noite, para nós, se você ainda não pensou, pense essa noite, a partir dessa noite, nas dificuldades, quer servir a Jesus, quer caminhar com Jesus, nos cuidados, que é o foco principal da nossa pregação essa noite, os cuidados que nós devemos ter, é uma obrigação nossa, estarmos atentos, temos cuidado com tudo, as coisas mudam de repente, e de repente, nesse entre aspas, né, para não ficar redundante aí, de repente, nós caímos em algumas situações que nós nem acreditamos. Nós estamos vivendo aí esse momento agora, né? Isolamento, afastamento, não pode se abraçar, não pode ajuntar. Eu tenho certeza que você ainda não tinha passado por isso, né? Como o mundo inteiro está passando. Agora, o diferencial é eu e você, o outro lá que serve a Jesus Cristo, né? Para nós termos esses cuidados na caminhada, cuidados essenciais de uma vida cristã verdadeira diante de Deus. Então nós precisamos nessa noite, observando esse texto maravilhoso, termos alguns cuidados. Nós vamos ver alguns cuidados aqui que Deus está nos alertando nessa caminhada, não é? O apóstolo Paulo, nós já sabemos, a maioria de nós já sabe a história de Paulo, né? Saulo, depois Paulo, as dificuldades que ele tinha de entender Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Passou por percalço na vida, era um fariseu, né? Quando nós pegamos esse mesmo livro aqui, ó, ele vai falar aqui no capítulo 3 de que ele era, né, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então, para nós que conhecemos um pouquinho do judaísmo, a gente que estudou um pouquinho do judaísmo, de várias religiões, nós sabemos muito bem que Paulo era um homem abastado, um homem que tinha suas propriedades, tinha suas condições, né? E de repente Jesus toca o coração de Paulo. Para ele foi um choque, porque ele agora passa a viver um novo tempo, e ele adequa a esse novo tempo e vai nos ensinando, como na palavra essa noite aqui ele nos falou, e você leu certamente, se você não leu agora vai ler daqui a pouco, por amor a Deus e o aprendizado para a tua alma mesmo. Você vai ver que Paulo ele passou por esses percalços, dificuldades, era um homem irrepreensível, era um homem que fazia parte do Sinédrio. Quando chega no capítulo 26 aqui, a partir do verso 9 de Atos dos Apóstolos, ele vai falar que ele votava, tinha uma votação e fazia parte dessa votação para que as pessoas fossem presas, os cristãos, fossem arrastados para dentro do Sinédrio, dentro das sinagogas, eram punidos com pena de morte. E ele votava, ele disse que ele votava na morte dela, na sentença de morte dessas pessoas. Então, vocês percebam que Paulo era um camarada diferenciado realmente, né?
Qual a relação que Paulo tinha com os cristãos? Relação de ódio, relação de pavor. Ele achava que Deus, como a maioria dos judeus, muitos deles até hoje pensam, que o Deus criador dos céus e da terra era só deles, dos judeus, né? Então eles tinham esse Deus como Deus único deles. Quem falava então em outra possibilidade de salvação, como os cristãos falavam que era Jesus, Paulo agora, ele baseado em Deuteronômio capítulo 21, verso 23, que ele está dizendo lá na lei, e você viu comigo que ele falou que era irrepreensível na lei, e lá na lei estava dizendo o seguinte: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, o que ele pensava? Se Jesus foi pendurado no madeiro, ele é maldito de Deus. Esses seguidores dele, então, podem matar, podem exterminar porque não prestam, são também malditos. Era a noção do judaísmo, o farisaísmo daquele tempo. Eu tô levando você para entender, e depois você vai ver comigo aqui no caminhar da pregação, a importância dos cuidados, porque Paulo estava completamente certo de que aonde ele estava pisando, o que ele estava vivendo, era irrepreensível. Não podia haver repreensão, porque ele estava corretamente, ele estava vivendo uma vida religiosa perfeita. E muitos de nós precisamos ter esse cuidado, porque é justamente nessa pregação dessa noite, e através do próprio Paulo, nosso irmão Paulo, é que nós vamos ver dos cuidados que nós precisamos ter nessa vida, né? A base da consciência de Paulo, nós já falamos, né? Era essa consciência do judaísmo, que Deus era só deles. Aí vem esse encontro maravilhoso de Paulo com Jesus Cristo, né? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao 19. É que Paulo vai encontrar agora em Cristo esse desafio da nova vida. Era um cuidado que ele nem pensava em praticar, porque ele achava que ele estava certo. Então, ele vai ter esse encontro com Jesus agora, nessa caminhada que parecia segura para ele, no judaísmo. Ele vai ter esse impacto agora de ser tocado por Jesus Cristo, ser transformado pelo nosso Senhor. E agora ele vai começar uma nova vida. Jesus deixa Paulo sem visão durante 3 dias. E ali nessa visão que ele perdeu, ele teve o tempo de reflexão para parar, pensar, porque ele olhava, ele via as pessoas pelo andar delas. Lá em Atos capítulo 9, a partir do verso 1, diz que ele ainda respirando ares de ameaça. Ou seja, imagina um camarada enchendo o peito e olhando e dizendo: isso aí é do caminho, que eles falavam naquele tempo, quem seguia Jesus era o povo do caminho. Então esse é do caminho, então pode pegar ele, prender e levar lá para nós julgarmos lá em Jerusalém. Então Paulo, ele não podia mais ver, ele estava cego. Jesus determinou que ele ficasse cego por 3 dias, sem visão. Quando Jesus manda lá o apóstolo Ananias passar a mão nos olhos de Paulo, tirar dali dos olhos dele aquela condição de cegueira, que ele volta a enxergar, a Bíblia diz que logo ele se alimentou e foi batizado, e a partir dali ele começa a querer pregar o evangelho, porque Jesus já tinha tratado o coração dele. São momentos na caminhada que nós não esperamos. Talvez você está aí nessa nova caminhada, porque é uma nova caminhada para muitos de nós, né? Estávamos focados em algum lugar, já foi um choque, para mim pelo menos foi. Quando Jesus tocou meu coração, me mostrou o quão pecador eu sou, o quanto ruim eu sou, o quanto eu necessito da graça do Senhor. E para mim, a minha vida estava maravilhosa, a vida religiosa estava maravilhosa, uma vida que já vinha de tradições familiares, né? Estava maravilhosa. E cadê os cuidados? Cuidado para quê? Se já está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada. E aí que vem a surpresa para todos nós, ou para muitos de nós, ou quem sabe para poucos, né? Para poucos. Porque a Bíblia diz que os salvos serão os remanescentes do Senhor. O que significa remanescentes? Significa o resto que sobrou. Então, nessa caminhada, nós precisamos prestar atenção, porque é uma nova caminhada, e quando nós tomamos esse choque dessa realidade verdadeira, que é a palavra de Deus, que é a presença viva de Cristo em nossa vida, que é a presença do Espírito Santo a nos guiar,
para aqueles que verdadeiramente, eu coloquei aqui esses cuidados da caminhada de uma vida cristã verdadeira, porque o que mais tem também são vidas que se dizem cristãs, falam até o nome do Senhor Jesus, mas não carregam nada dele, não tem o caráter cristão que deveria ter, não tem, né? Então, nessa noite, essa palavra nos anima, porque nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes da nossa caminhada. Alguns cuidados, na verdade são muitos cuidados, mas basicamente eu coloquei 3 importantes cuidados que eu e você precisamos tomar nessa caminhada. Porque senão nós vamos nos assustar de vez em quando, e aí nós vamos perceber que nós não estamos preparados para nada. Não adianta querer fugir da realidade, olha a situação que está aí, pessoas passando mensagens, pessoas que nos conhecem, pessoas cristãs, pessoas evangélicas, perguntando, será que Deus aprovou isso aí que está acontecendo? Será que Deus está permitindo isso? Então tem pessoas que elas não se ligaram, você percebe nas perguntas, nas alegações, que elas estão impactadas, elas estão assustadas. Por quê? Porque não esperavam. E aí eu vou alertando aqui, porque a Bíblia não nos diz que as coisas melhorarão daqui para frente, né? Quando você pega Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo fala, olha, o Espírito do Senhor adverte que serão tempos difíceis. Daqui para frente serão tempos difíceis. Jesus disse, olha, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então a gente percebe que não vai ter amor em quase ninguém por aí, daqui para frente. O que vai ter de melhor? O que vai sobrar então para mim e para você? Vai sobrar essa viva esperança pela palavra, né? É o que nós estamos fazendo essa noite, e todo dia nós alimentamos dessa palavra, porque ela nos ensina, nos ajuda, nos equilibra, nos dá a diretriz, nos dá o sustento, nos dá a direção correta, nos ensina a ter cuidados, que é o que nós estamos vendo essa noite aqui. Então, para nós não delongarmos a pregação, porque nós já temos que praticar de forma maravilhosa hoje a Santa Ceia, e você certamente que preparou está aí comigo para fazer daqui a pouquinho, amém? A primeira preocupação, o primeiro cuidado que nós precisamos ter nessa vida, cuidado com as mudanças, as variações repentinas da caminhada. Eu falei aqui da vida de Paulo, da conversão do apóstolo Paulo, e a Bíblia nos ensina, mostrou como que foi, e depois desse momento da conversão de Paulo, desse momento dele, de entregar o coração a Jesus, de ser tratado pelo Senhor Jesus. Começou aí agora, não só para Paulo, mas para aqueles que conheciam ele também. Lá na conversão dele, lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1, e aí quando termina tudo, ali a partir do verso 20, 21 por ali, as pessoas vão perguntar, vão falar, mas não era esse aí o perseguidor da igreja? Por que ele agora está querendo pregar o evangelho? Por que ele está pregando agora? Isso depois de 3 anos que ele foi para a Arábia e voltou pregando o evangelho. Isso foi na sequência da conversão dele. Mesmo assim, depois de tanto tempo, né, parece que nem ele mesmo, como diz na figura de linguagem nossa, né, nem ele mesmo tinha caído a ficha ainda. Ele estava tão empolgado que aonde ele chegava ele queria pregar o evangelho. Mas o problema, as dores, as consequências ainda estavam por vir. Embora ele tenha sido tratado, ele ainda encontrou na caminhada pancadas, barreiras difíceis de serem vencidas. Paulo foi açoitado várias vezes, ele chega a dizer, eu fui açoitado com chibatadas 49 menos 1, você sabe o que é isso? 49 menos 1. É porque poderia autorização para dar 50 chicotadas na pessoa, naqueles que transgrediam a lei, e que eles tinham, no julgamento era colocado como a punição era 50 chibatadas. O que a maldade do ser humano fazia? Eles davam apenas 49, não completavam 50, porque podia repetir. E Paulo falou, eu passei por isso, 49 menos 1. Porque podiam bater nele 2, 3 vezes, não chegava nas 50 chibatadas. Paulo, na cidade de Listra, ele foi apedrejado e jogado fora da cidade e dado como morto. E no outro dia ele vai para a cidade e volta para a mesma cidade de Listra e prega naquela região ali. Fora o não aceite das pessoas agora com Paulo, né? Os fariseus, principalmente judeus, irmãos fariseus,
que não aceitava Cristo, como e muitos deles não aceitam até hoje, Cristo como Senhor e Salvador. Eles ainda estão, muitos deles, esperando o Messias vir pela primeira vez. Serão impactados porque ele está vindo pela segunda. Mas o que acontecia naquele tempo? Eles não aceitavam a posição de dizer que Jesus era o Senhor, era o Messias que veio. Eles queriam um Salvador montado no cavalo, como no tempo dos reis humanos, simplesmente, e com espada na mão para defender a nação deles. Mas não foi assim. Jesus então veio. Isso para muitas pessoas foi um impacto. E é nesse sentido que eu quero falar com você. Olha, cuidado com a caminhada. Você está caminhando com sonolência, com dificuldades, ou com comodismos exacerbados. Cuidado. Tome cuidado o tempo inteiro. Jesus por todo o tempo alertou: vigiai e orai, orai e vigiai o tempo inteiro. Nós muitas vezes vamos caminhando e parece que está tudo em paz. Quando vem uma adversidade dali, outra daqui, isso nos derruba, nos deixa tristes. Ficamos acabados de vez em quando. E aí, não só o inimigo das nossas almas, o Satanás, o diabo, mas o ser humano, que também muitos deles, além da carnalidade, são guiados por Satanás. Eles aproveitam da oportunidade para tirar de mim, de você, a alegria que nós temos de viver. São os roubadores de alegria dos outros. E vai dizer: olha, cuidado, eu estou vendo que você está com essa gripe, essa tosse. Isso é esse vírus que está aí. Vai para o hospital, corre, senão você vai morrer. Isso está apavorando as pessoas. Agora ninguém mais pode gripar, não pode espirrar. Se você dá um espirro na rua, as pessoas estão correndo. É claro que tem que ter cuidado. Tem que ter todo cuidado. Mas o que está acontecendo foi uma transformação repentina, que ninguém estava esperando e que veio. Você quer ver o que acontece quando você vai pregar em algum lugar, vai falar da palavra de Deus para algumas pessoas, e você vai com 100% de confiança que vai dar tudo certo lá. Você esquece que você está no meio de uma guerra. Essa guerra, ela não parou. Chega lá, levanta alguém e tenta te agredir. E às vezes não agride fisicamente, mas vem com palavras duras. Te confronta dentro da palavra. Se você não estiver preparado, você vai passar vergonha. Você vai ficar até com medo de alguns lugares. Por quê? Porque você tem uma caminhada que você não está esperando a mudança. Paulo, no texto aqui, para ele chegar nesse ponto aqui de contentar com toda e qualquer situação, é porque ele já tinha passado por dores terríveis. É isso que eu e você tem que atentar. Abrir a mente para lembrar que nós estamos na guerra. A partir do momento em que eu e você entregamos nossa vida a Cristo Jesus, entregamos a Deus através do Senhor Jesus, está declarada uma guerra espiritual contra nós. Será que você não entendeu ainda? E que a partir de aí você tem que ter um cuidado muito grande. Olha, com relacionamentos, testemunhos, palavras que você diz que tem peso agora para Deus, se não tem para você, e você está sendo condizente, concordante com o outro que está pecando, você está correndo um grande risco, está deixando de cuidar da sua vida com relação a Deus. Cuidado, Deus, ele pode colocar você à prova a qualquer hora dessa, e você pode, quem sabe, passar vergonha, decepções, né? Sem contar que Deus vai tratar com você depois, certamente. É por isso que tem que ter cuidado. Então cuidado com essa caminhada com Jesus Cristo aí, porque era para a honra e glória de Deus, mas de repente as coisas mudam. Você lembra lá que nós falamos aqui, que a palavra de Deus nos diz, nós falamos na semana passada, né? Romanos 8, 28, né? Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Então Deus, se você está na caminhada com Ele pode te usar a qualquer hora. E aí, para você vai ser um impacto que você não está esperando passar por decepções como Paulo passou. Dores, fome, nudez, relacionamentos difíceis. Então preste atenção na caminhada, porque de repente as coisas mudam, né? Filipenses 3, que eu falei aqui no início, né? Vou voltar um pouquinho aqui, no mesmo livro que nós estamos lendo essa noite aí. Filipenses 3, do verso 5 a 8, diz... Paulo falando quem era ele: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas, aí vem,
O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo, foi até o 8 que eu falei aqui, né? Então Paulo, quando ele vem declarar isso aí para mim e para você, o que ele passou é indiscutível, né? E o que ele tinha, que o mundo nos oferece, que nós guardamos conosco, como se fossem muito importantes, quando você conhece a Cristo, as coisas transformam, as coisas mudam, né? E aí você, quem sabe, vai impactar outras vidas pelo seu comportamento, a sua nova vida cristã. Isso é maravilhoso. Mas fique atento nesse detalhe. Cuidado com as mudanças repentinas. As coisas vão indo muito bem, eis que de repente tudo muda. E você não está preparado para a mudança em relação ao caminhar com Deus. Muito cuidado aí. Segundo ponto que eu coloquei aqui, desses cuidados que nós devemos ter com essa caminhada sincera com Cristo, né? Confie somente no Senhor. João 3,27 diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz, nos alertando para esperarmos inteiramente na graça de Deus. Nós esperamos às vezes de algumas pessoas, de algumas coisas, e que não vão funcionar na hora que nós estamos confiando. Nós confiamos demais em muitas coisas. Olha o que o Salmo 146, a partir do verso 3 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. É confiar em Deus, não tem outro jeito. Às vezes as pessoas, principalmente nos últimos tempos, é claro que Deus deixou a ciência, deixou a capacitação para os homens de boa fé que queiram fazer as boas obras de Deus, deixou a ciência, por exemplo, para nos dar, nesse momento agora, medicamentos que combatam esse vírus que está aí, matando milhões de pessoas pelo mundo afora. Mas a confiança primeira não pode ser um remédio, não deve ser um remédio, não deve ser no médico, não deve ser no profissional de saúde. A confiança primeira tem que ser em Deus, não tem jeito. Foi Ele que criou o medicamento, foi Ele que criou a inteligência do homem, foi Ele que criou o homem. Às vezes nós confiamos demais nas coisas, esquecemos de Deus. É maravilhoso quando Paulo diz aqui, no texto que nós lemos, ele diz aqui, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. Tudo posso, olha aí o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia é, tudo suporto. Eu suporto ser abastado com as coisas para alimentar, para vestir, para usar, mas eu também me conformo em não ter. Porque tudo, ou eu tendo tudo, ou não tendo nada, quem vai me dar essa força e vai me fortalecer é o meu Senhor. Quantos pobres que estão por aí jogados na rua e que você vai ver depois que passar essa pandemia toda aí, você vai encontrar com eles de novo na rua, os mendigos, eles não vão morrer. Porque eles estão também confiando em Deus, aquele que confia. Não estou dizendo que todos que confiam não vai ter problema, pelo contrário, Paulo é testemunha aqui, O apóstolo Paulo é nossa testemunha maravilhosa de que ele mesmo passou por essas dores terríveis, tribulações quase insuportáveis para o ser humano. Mas o que satisfaz a Deus, a Bíblia nos diz, em Amós capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força.
Precisamos ter força em quê? Em Deus. Sem Deus é caminho de morte, aprende isso. Esse é o primeiro cuidado, o segundo cuidado que eu falei aqui, que precisa ter na caminhada. Os momentos difíceis da vida, os momentos quase intransponíveis para o ser humano, se Deus não estiver, o Salmo 91, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, quando nós entendemos essa maravilha de Deus, isso enche a cada um de nós mesmos de alegria, isso nos dá força, nós passamos a ser testemunhas desse amor, desse socorro de Deus para a nossa vida. E isso traz felicidade ao nosso Deus, porque Ele é Senhor, Ele sabe, Ele está no controle, nós sabemos também. Deus está acima de todas as coisas, né? O mundo, como eu falei em outras pregações, não está livre das vistas, do querer e do poder de Deus. Por isso, esse segundo ponto aqui, espere, confie somente no Senhor. Confie somente no Senhor. É claro que nós vamos ter segundos momentos, pessoas amadas do lado, é que nós vamos ver nos outros pontos aqui. No outro ponto, só tem mais um aqui para nós. Né? Essa primícia de confiança. Seja em Deus, não deposite no dinheiro, né? Não deposite no político, não deposite em ninguém. Deposite nessa primícia da fé em Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? E seja grato, não tenha ingratidão no seu coração. Paulo ele vai falar aqui também, no verso 14, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Né? Ele vai agradecer, ele vai dizer que está feliz, que está grato, porque eles renovaram esse tratamento com ele, que já tinha, mas não tinha oportunidade, tal. E ele vai dizer, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo estava passando momentos difíceis, com alimentação, com vestuário, certamente até com saúde, porque a Bíblia também diz que ele adoeceu. Né? Então nós precisamos também ter em nosso coração esse cuidado de sermos gratos. Nós confiamos primeiramente em Deus, mas não podemos jogar fora nossos irmãos. Nós não podemos jogar fora o acolhimento de outras pessoas que às vezes nem entregaram ainda o coração a Jesus. Mas elas são bondosas, elas são misericordiosas. E nós não podemos jogar fora. Precisamos ter gratidão. Tem pessoas que nos socorrem nos momentos difíceis e que às vezes nós não sabemos nem quem são essas pessoas. Né? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Né? Carro, por exemplo, fura o pneu no meio da estrada, no meio da BR aí, no meio da cidade, e passa alguém e volta e te ajuda. Né? Aí a gente é constrangido porque você nem conhece a pessoa. Aconteceu comigo um acidente de carro e eu fiquei sozinho no meio da avenida e o povo foi tudo embora. De repente, Deus, eu creio que Deus mandou duas pessoas que tinham passado e viram que eu estava certo. E Deus teve misericórdia de mim e mandou que essas pessoas voltassem. Eu sou grato a elas, porque se não fosse aquele testemunho delas, né, na condição humana nossa aqui na terra, eu teria respondido duramente na justiça, coisa que eu não tinha culpa. Então essa gratidão ela não pode. Paulo ele agradece aos irmãos por esse amor, por esse carinho. É um cuidado que eu e você precisa ter. O crente, tem crente aí religioso que ele se isola de tal maneira que ele nem conversa com o vizinho de lado. Ele não leva uma mensagem no dia do aniversário, ele não fala nada com ninguém, nem pelo zap aí manda uma mensagem de evangelização, a palavra de Deus para a pessoa. Né? Fica alheio, parecendo que ele é tão independente. Não pode ser assim. Paulo ele vai reconhecer aqui, embora ele está reconhecendo os irmãos, né? Mas Deus nos dá também a palavra falando lá da parábola do bom samaritano, né? A gente precisa lembrar dessas coisas. Não podemos esquecer momentos que Deus nos deu de presente na vida, pessoas maravilhosas, nós temos que orar por elas, foram tão gratas conosco, nos ajudaram tanto. Eu tenho testemunhos maravilhosos para dar, principalmente meu sogro, minha sogra, meus cunhados todos. Né? Pessoas que quando eu casei estavam em um momento difícil, eles me ajudaram. Isso é uma gratidão que tem no meu coração e não vai passar. Né? Já com carinho, pregando a mensagem de Deus para eles, falando do evangelho do amor de Deus para eles. Quem sabe um dia é Deus que vai trabalhar no coração, é o Espírito de Deus que vai, mas que não pode deixar de ter em mim essa gratidão, esse bem servir a Deus, de ser grato. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças.
né? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. E por falar em graça, já encerrando aqui a pregação, agradeçamos então a Deus por essa noite também, que estamos voltando a fazer a ceia do Senhor, né? Como eu falei no início, já fiz a ceia aqui com minha família, aí eu te convido, já certamente você já preparou, você que quer fazer essa noite, está com os elementos aí para serem usados, né? Nessa ordenança do Senhor. Então vamos fazer. A Bíblia nos diz, né, em 1 Coríntios capítulo 11, né, a partir do verso 22, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, né, dizendo que esse representava ali, em outras palavras, ele estava querendo dizer isso, representava o corpo dele, que foi dilacerado não só na cruz do Calvário, mas em todo o tempo do espancamento, tirando pedaço do nosso Senhor, machucando o nosso Senhor. Em outro momento, no Evangelho de João, ele diz que aquele que alimenta do sangue do corpo dele tem vida eterna. Então, ele deixou essa ordenança, esse sacramento maravilhoso para nós. Eu te convido aí agora a orarmos a Deus nesse momento de Santa Ceia. Se você, eu quero que depois você terminar aí, você manda para mim uma mensagem se você fez, ou se você, aqueles que não, que assistirem depois, entenderem que não fez, nós vamos fazer na quarta e também no domingo, para que todos tenham a oportunidade de fazer. Amém? Eu queria então que você agradecesse a Deus por esse sacrifício do corpo do nosso Senhor, que foi dilacerado por mim e por você. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado nessa hora, por esse momento tão maravilhoso da Tua Palavra, que o Senhor nos mostrou os cuidados dessa caminhada nossa. Apenas poucos, mas que nós temos alguns como bases. Somos gratos por essa noite. Obrigado, Deus, por esse momento também de ceia, que nós estávamos afastados, estamos ainda, por esses problemas que o Senhor bem conhece e que está no controle do Senhor, e certamente passará em breve, nós cremos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos agora apresentar esse elemento que foi tirado do uso comum, para usarmos essa noite, simbolizando aqui, Senhor, em memória do Teu mandamento, de fazermos a Santa Ceia, que o Senhor possa estar agora, Pai, visitando cada um dos meus irmãos, consagrando aí, através das mãos deles, pelo poder do Senhor, esses elementos também, para que eles possam fazer a Santa Ceia conforme a vontade do Senhor. Nós somos gratos por participarmos ainda aqui nessa terra, desses momentos tão maravilhosos, esses banquetes de oportunidade que o Senhor nos dá. Meu Deus, somos gratos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Foi a morte do nosso Senhor, a carne dele rasgada, Deus, pelas pancadas, pelos sofrimentos, é que nos trouxe vida. Quando ele passa pela morte da cruz, ali ficou cravada, a palavra do Senhor nos diz, toda cédula de acusação que era contra nós, ficou ali cravada pelo sofrimento do nosso Senhor Jesus. Ali fomos libertos pela cruz do Calvário. Queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão nobre, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Alimentemos então um pãozinho. Gratos ao Senhor por esse momento tão nobre, tão maravilhoso que Ele nos oferece. Mas também a palavra nos diz que assim que ele comeu o pãozinho, ele tomou o cálice. Também deu graças, levantou e deu graças ao Senhor. E nos disse na palavra dele, né? Que esse cálice é a nova aliança do sangue dele. Aliança que vai nos ligar agora, um novo pacto, um novo acordo de vivência nossa com Deus, é através agora, de forma definitiva, através do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero também que você ore comigo agora, agradecendo a Deus por esse sangue do nosso Senhor, que aqui representa, por esse elemento que foi consagrado ao Senhor, representa o sangue do nosso Senhor que foi vertido naquela cruz do Calvário e que trouxe em sequência a morte do nosso Senhor, mas nos trouxe vida também a partir daquele momento. Senhor, somos gratos também por esse momento que o Senhor nos dá e nos presenteia com esse cálice que representa o sangue do nosso Senhor e representa o sacrifício que foi feito por amor a cada um de nós. Somos gratos porque o Senhor entregou o melhor que o Senhor tinha. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos e somos gratos por esse sacrifício, somos felizes porque por esse sacrifício de morte é que nós tivemos a vida. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Tomemos o cálice também.
Está feito então o nosso trabalho essa noite, de alegria, de sacrifício, de rememorar o sacrifício do nosso Senhor e, como a palavra nos ensinou, esmerarmos, termos os cuidados devidos nessa caminhada. Quero deixar o meu abraço a você, o meu carinho de uma petição para que Deus possa nos dar uma noite de paz, um domingo feliz, um início de semana abençoado e que todos nós tenhamos uma semana de bênção, de alegria, em nome do Senhor Jesus. Continue tendo cuidado com a saúde, né? A saúde física também, com essa situação que nós estamos vivendo. Não brinquem, orientem as suas famílias, mas que tenham principalmente, em primícia, esses cuidados que nós vimos aqui na palavra do Senhor. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado por essa noite, esse momento tão nobre que o Senhor nos deu de presente. Somos gratos e que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando sempre um caminho de paz através do nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê uma noite abençoada, um final de semana, um início de semana abençoado também, que a graça do Senhor seja derramada para que nós tenhamos vida e vida em abundância, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, até a semana que vem, se assim, aliás, até quarta, né? Se assim o Senhor nos permitir, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, fique com Deus.